Graças a Deus por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Vamos falar agora sobre Moloque, um deus antigo que no caso aí tem referência ao nome Moleque. Então quem era Moloque? Era um nome de um deus dos Amonitas, né? Ele era detestável por judeus, por quê? Porque ele, meus irmãos, ele recebia sacrifício de crianças. Então o sacrifício, quando era feito para um deus, esse deus se chamava Moloque. E algumas línguas até se traduz como Moleque. Então nós vemos que o rei Acabe, o rei Acás, ele também foi um dos reis ao qual fez esse sacrifício a esse deus. Então como é que era esse deus? Ele segurava as crianças assim, as crianças ficavam, ele era um deus de bronze ou de ferro, colocava-se as crianças ali, no colo dele ali, nos braços dele, um recém-nascido, e colocava fogo no deus, colocava fogo naquele deus. O que acontecia? Quando a criança começava a se debater, embaixo tinha fogo, e a criança caía ali e morria queimada. Então essa era a forma do sacrifício a esse deus. Então, meus irmãos, ele era um deus detestável pelos judeus, porque exigia sacrifício de crianças. Os amonitas o chamavam de Camus, embora os judeus o chamassem de Moloque, de modo a jamais pronunciar seu verdadeiro nome amonita, porque consideravam isso repugnante demais. Esse nome, inventado pelos judeus, combina-se com as consoantes de Moleque, Meleque, rei, com as vogais bochete, vergonha, resultando no termo de rei da vergonha. O lugar principal de culto a Moloque era o Vale de Rinom, bem ao sudoeste de Jerusalém. Então ali que alguns judeus sacrificavam, alguns hebreus sacrificavam a esse deus. Local conhecido como Tofete, fogueira em síriaco. Os judeus, que em geral eram muito tolerantes com deuses pagãos, consideravam esse deus particularmente abominável, porque o seu culto incluía crianças queimadas até a morte com o sacrifício humano, ao qual Levítico abomina isso. Então nós vamos ver, meus irmãos, que o rei Acás foi um dos reis ao qual sacrificou a esse deus. Então nós vamos ver que Moloque, alguns fazem até diferenciação que seja a mesma coisa que Moleque. E também, alguns dizem até que Salomão, né, bem como todos os santuários de Moloque e Camus que haviam sido usados desde os tempos de Salomão. Então esses santuários eram usados desde o tempo de Salomão. Amém, irmãos? Que Deus abençoe.